Afinal, o que é uma dieta saudável? Segura aí que tem muita informação. A obesidade é prevalente porque as pessoas estão comendo mais calorias, gorduras, açúcares. Mas e se eu dissesse que as pesquisas mostram que esse consumo tem reduzido? O que será que está acontecendo? A resposta não está só no que estão comendo, mas no que estão deixando de comer nos últimos anos. O que é uma dieta saudável? Se nós formos olhar para o número de dietas que existem e para o número de doenças que existem, acho que a gente ainda não chegou numa solução. Realmente a gente ainda não tem uma resposta definitiva, mas um bom caminho para começar a refletir é observando as populações que não foram afetadas pela agropecuária intensiva, pela alimentação globalizada e por escolhas alimentares baseadas na conveniência. Existe uma pesquisa que comparou um grupo de crianças de uma aldeia em Burkina Faso com um grupo de crianças em Florença, na Itália. O que cada grupo comia era analisado sob a ótica da microbiota. No final da pesquisa, os cientistas descobriram que havia uma diferença substancial na microbiota das crianças de Burkina Faso em comparação com as crianças de Florença. As crianças de Burkina Faso possuíam dois gêneros de bactérias muito prevalentes, a Prevotella e a Chilanibacter, enquanto as crianças de Florença possuíam a do gênero Firmicutes. Eu já falei dessas bactérias num vídeo que relacionou essas bactérias à obesidade. Por que essas crianças tinham uma diferença tão grande? A resposta está basicamente na alimentação. As crianças de Burkina Faso consumiam basicamente sorgo e alguns vegetais, às vezes um animal, um frango e até cupins, enquanto as crianças da Itália consumiam basicamente pizza, queijo, massas. Bom, a gente sabe que para digerir planta a gente precisa de enzimas especializadas nisso, só que a gente não produz essas enzimas, mas as bactérias produzem. A Prevotella e a Chilanibacter, por exemplo, fazem isso maravilhosamente bem. Na verdade, elas só precisam do substrato, o vegetal. Então, uma dieta rica em vegetais sustenta esse tipo de bactérias, enquanto uma outra dieta rica em carboidratos refinados e gorduras sustenta um outro tipo de bactérias. E aí vem o questionamento: será que uma dieta em vegetais sustenta o tipo de bactérias que emagrece as pessoas? Esse questionamento iniciou uma nova pesquisa em que comparou dois grupos, um que tinha uma dieta à base de vegetais e outro que tinha uma dieta à base de carnes, queijos e ovos. Mas teve só um detalhe nessa pesquisa: uma pessoa que tinha uma alimentação à base de vegetais acabou indo para o grupo dos animais. E como era de se esperar, os seus níveis de Prevotella caíram absurdamente. E com isso, os cientistas viram que, à medida que a gente adquire um alimento, a gente também adquire a bactéria capaz de digerir esse alimento. Isso me fez pensar num detalhe. Se a gente sabe que a microbiota tem total relação com as nossas emoções, se a gente consome um produto que veio de uma carga emocional muito alta, será que a gente não está consumindo também esse tipo de bactéria e será que não está afetando nas nossas emoções? Outra descoberta muito legal também foi da Arquemância, uma bactéria que promove um aumento da camada de muco da parede do intestino, que impede, por exemplo, a entrada, a passagem de toxinas bacterianas para a corrente sanguínea. Os cientistas viram que ela está em número aumentado em pessoas com peso saudável e está em número diminuído em pessoas obesas. Pensando nisso, um professor de nutrição e metabolismo, o Patrice Cani, até tentou suplementar essas bactérias com o intuito delas aumentarem a produção de mucina, do muco, da parede do intestino e assim proteger esse intestino. Só que esse efeito só durava enquanto estava tendo a suplementação. Quando parava de suplementar, esse efeito acabava. Então ele pensou: se eu não posso suplementar a bactéria, que tal suplementar o substrato da bactéria? E aí ele promoveu um suplemento de uma fibra chamada fruto-óligo-sacarídeo, que é o substrato das bifidobactérias. E aí sim, ele conseguiu um aumento das bifidobactérias. Só que quando ele foi olhar, ele também conseguiu um aumento da Arquemância, aquela que ele queria inicialmente, e um super aumento. Ele espertamente foi além. Ele resolveu suplementar, além da fibra, gordura. E ele viu que essa gordura não estava gerando um aumento da inflamação. Ou seja, provavelmente a Arquemância estava trabalhando bem e estava promovendo aquela camada de muco que impede a passagem de toxinas, por exemplo. Mas as fibras ajudam muito mais do que você imagina. O produto da digestão delas no cólon produz uma substância chamada ácido graxo de cadeia curta, que é
fundamental no processo anti-inflamatório. Você lembra da zonulina, aquela proteína que promove o afrouxamento da parede do intestino? Os ácidos graxos, eles mandam mensagens para que se produzam proteínas que vão conectar a parede do intestino. É como se fosse uma força oposta à zonulina. Quem que produz os ácidos graxos? As bactérias que vivem no nosso intestino. E elas só produzem isso a partir de substratos, que são os alimentos de origem vegetal. Então, quando se fala de nutrição, não adianta, tem que levar a microbiota em consideração. Quando você define um alimento como um carboidrato, isso é muito simplório. Um arroz é completamente diferente de um pão, que é completamente diferente de uma cenoura. E todos eles podem ser carboidratos. O comportamento desse alimento dentro do nosso corpo vai ser muito mais influenciado pelos tipos de moléculas que ele possui. A sua ação não vai afetar somente as calorias que você vai absorver, mas quais os micróbios que você vai estar alimentando. Isso vai ditar a forma como o seu apetite vai ser modulado, a forma como você vai estocar energia e o tipo de fibras vai ser promotora ou não desse afrouxamento da parede intestinal e se ele vai ser pró ou anti-inflamatório. Por toda a nossa vida, nós tivemos a necessidade de sobreviver a tempos de muita dificuldade para conseguir um alimento. E a gordura corporal nunca foi um problema, pelo contrário, ela foi até a solução em muitas vezes. Então por que será que hoje ela é um problema? Na verdade, é aquela famosa frase que todo excesso esconde uma falta. No nosso caso, o excesso de carboidrato refinado e de gordura saturada esconde a falta de algo fundamental, a fibra.